tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua alma em mim contemplar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua alma em mim até que o mundo possa ver. A tua palavra escondi, aonde? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua alma em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua obra em até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Palavra que traz paz, né? Palavra que é água, das tuas águas eu bebi. Quando você lê essa expressão na Bíblia, você está falando assim: Jesus, eu bebo de ti todo dia. Lembra da mulher samaritana? Quando
quando ele comparou ele com aquela água. A água física, bebemos ela e temos sede novamente. A água da vida, não, ela habita dentro de nós. E quando ele teve aquela expressão, essa água ela vai jorrar até a vida eterna, significa que o Espírito Santo que está dentro de nós é um rio de água viva, é Jesus, e ele vai estar conosco em toda a eternidade. Diz também que guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, no meu entendimento, para não pecar contra ti. Quando a gente tem a palavra de Deus na vida, na mente, na boca, no pensamento, a gente tem um farol, e esse farol é munido de sabedoria. A gente começa a enxergar coisas que muita gente não enxerga. Aí vem aquela expressão que a Bíblia fala: aquele que é guiado pelo meu Espírito enxerga coisas que uma pessoa natural não enxerga. Não que eu e você ou alguém seja melhor, não. É porque a gente deixa essa palavra iluminar a nossa mente, os nossos olhos. E as nossas decisões, elas não são tomadas de qualquer maneira. Elas são tomadas segundo a palavra. E essa palavra, quando ela é acreditada, aí desce dos céus uma sabedoria que vai te guiar. Por isso, conhecimento a gente pode ter muito, mas muita gente pode ter conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Então a sabedoria não se busca como conhecimento. Sabedoria ela é dada por Deus, quando Deus percebe que alguém é sério. Por isso que Hebreus 22, 10, 22 vai dizer: quando uma pessoa se relaciona com Deus, tem que apresentar Deus com sinceridade, porque Deus conhece o coração sincero e Deus conhece o coração que não é sincero. Por isso que muita gente tem conhecimento, e o conhecimento é tanto que alguém, se não souber discernir, vai dizer mas não passa de conhecimento e de informações. E onde está a sabedoria? A sabedoria, ela está em Deus. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, o Senhor exorta a quem deseja sabedoria. Diz assim: aquele que deseja sabedoria, peça a Deus. Deus vai sondar o seu coração. Se essa sabedoria que você pedir, e Ele perceber que é sincero o seu coração, é para a glória dEle, Ele vai te dar. Se não for, Ele bloqueia. Então nós temos muitas pessoas na Bíblia, alguns foram sinceros, outros não. E Deus bloqueia, Por isso, relacionar com Deus é relacionar através do conhecimento da palavra. Deus, assim como tua palavra me diz, eu quero me chegar a ti. Eu te conheço através da palavra. Não te vejo, não posso te tocar, porque a tua palavra diz que o Senhor é Espírito. E eu quero te adorar em Espírito e verdade. E em Espírito e verdade é adorar a Deus conforme a palavra, para a glória dele. Por isso que a palavra diz assim: tudo que você fizer deve fazer para a glória de Deus. Isso é viver em Espírito. Não faça nada que não seja para a glória dele. Por isso que a gente tem que viver a vida assim. Quando fala assim um crente, a expressão assim: um crente deve viver Espírito e verdade. Isso mesmo. No trabalho, no estudo, na família, no relacionamento, ele tem que pôr a palavra de Deus sempre em evidência. O que a Bíblia me orienta a tomar decisões em relação ao meu casamento, a minha vida secular, a minha vida de trabalho. A Bíblia vai te orientar tudo. E a gente tem desde o Velho Testamento homens que viveram em espírito e verdade, porque não fazia nada sem a direção de Deus. José, Daniel. O mais que a gente viu ali mais claro foi Josué. Quando o Senhor disse assim: você vai viver em espírito e verdade essa caminhada, essa missão. E lá ele diz assim: não te aparte do livro desta lei, medita nele dia e noite. Ou seja, e o Salmo 119, 105 vai dizer assim: essa palavra para a igreja hoje, para mim e para você,
é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Algumas lâmpadas estão aqui na minha frente, alguns refletores. Se apagar esses refletores, ninguém vai me enxergar aqui. Os refletores, as lâmpadas em si, se não tiver luz, não servem. Então que você não seja lâmpadas simplesmente apagadas, mas que você seja lâmpada e luz. É isso que a palavra de Deus é. Lâmpada e luz para o nosso caminho, né? Vamos cantar mais um bilhetezinho. Então santifica, limpa para ela ficar com um brilho bem bonito. Não deixa a lâmpada ofuscar, não deixa a lâmpada, o farol ficar sujo. Sempre limpo para que a iluminação fique bem linda. E é isso que nós somos. Espiritualmente, o mundo percebe isso na vida de um crente que vive dessa forma. E esse crente, ele não é perfeito, não será perfeito, nada disso. Ele é um crente sincero que vive a palavra de Deus. E essa luz, ela emana um tempero chamado sal, dá gosto do ambiente, onde você mora, você vive, onde você estiver.
Segundo a Bíblia, o crente é para dar gosto, iluminar todo o ambiente que ele é envolvido. É tanto que o culto, segundo a Bíblia, ele é racional e exige de nós que apresentemos os nossos corpos vivos, santo, né, no dia a dia, como templo de Deus. E o próprio Romanos 12 vai dizer que nós não devemos nos aformatar os lugares que a gente vive. Nós não devemos enquadrar nesses lugares, mas devemos chamar esse lugar para se enquadrar naquilo que a gente pensa. Não conformar com o ambiente que eu vivo. Significa, se o meu ambiente é promíscuo, eu vou estar nesse ambiente, viu? A promiscuidade é treva. E eu não sou treva, eu sou luz. E para que serve a luz? Para brilhar nas trevas. Por isso que todo crente deve estar sendo desafiado todos os dias. Vós sois a luz do mundo. Mas aquele ambiente é trevas. Justamente. João 17, a oração dele diz assim: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que livre do mal. Pois eles são minhas testemunhas. Pois eles são a minha luz, meu sal. Trevas só desaparece quando há luz. Por isso que o mundo ainda está de pé, porque a luz, a igreja está aqui. Quando a igreja for tirada desse mundo, haverá trevas terríveis, trevas espirituais, profundas trevas espirituais. Olha como nós tivemos de Deus esse presente que somos importantes. E essa palavra nos fez importante porque o Deus eterno vem morar dentro de nós e nós temos por causa da palavra. E essa canção diz assim, ó: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece, ó, Tu sabes muito bem. Catástrofe, tudo que existe, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Aleluia. Tudo que existe, que acontece, Tu sabes muito bem. Glória a Deus. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, olha que beleza, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é eterno. Ele vê tudo o que está acontecendo no mundo agora. A gente pensa que Deus está calado, Deus está dormindo. Não. Essas calamidades que estão acontecendo aí, Ele está vendo. O mundo para Deus é simplesmente um grão de areia. Ele vê tudo. Ele vê cada pessoa sofrendo nas esquinas. Ele vê muitas mães chorando por causa dos seus filhos. Vê muitos casais, sabe? Ele vê tudo. E a Bíblia diz em Isaías 59:2 que a mão dele não está encolhida para que ele não possa abençoar.
Sim, pastor, então por que Deus não resolve os problemas? Porque Deus me deu a mim e a você liberdade, livre-arbítrio. Aquele que clamar pelo meu nome, eu estarei presente. Aquele que clamar por mim, eu socorrerei. Por isso, quem me buscar, e me buscar de todo o coração, vai me achar. Então, a resposta está aí. Por que muitos não acham Deus? Não é que Deus está longe, não. É porque não são sinceros, são odiosos, odeiam Deus. Se o homem pudesse, Deus não existia. Eles matavam Deus, mas Deus ama o homem mesmo assim. Por isso, a misericórdia dele é incompreensível. O amor dele é incondicional. E aí ele fez de mim, de você que crê, o tempo. Tu és soberano sobre a terra. Obrigado, Jesus, sobre o céu, tu és Senhor. Quem é ele? Absoluto. Tudo que existe que acontece, com certeza, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples. O que devemos fazer? Esse livro diz: crer. Crer é confiar, é entregar, é sair da lama e pedir para ele assim: me lava, me veste uma roupa nova, me leva para a tua casa. É isso mesmo. Simples. Estou traduzindo aqui o que a Bíblia fala aqui, né? Que ele pega alguém na sarjeta espiritual, nas trevas, transfere do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E 2 Coríntios 5,17 diz que ele nos faz uma nova criatura, porque aquela velha criatura morreu espiritualmente. Essa nova criatura é transformada em filho. Isso mesmo, João 1,12. Com direito à eternidade. A eternidade foi feita para todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas, elas querem a eternidade. Então a gente precisa entender isso. Mas por que os crentes dizem que só eles são salvos? É uma expressão errada. Você crente que fala isso precisa conhecer a palavra, e você que não é crente precisa entender a palavra para não sair falando coisa que não é verdade. A Bíblia diz que todos os seres humanos caídos em Adão têm condição, podem ser eleitos para a eternidade. Há uma condicional. E Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram, todos desobedeceram, todos caíram, e a partir dali a Bíblia diz que todos foram separados de Deus. Mas antes da fundação do mundo que a gente vive, porque Deus é presciente, ele sabia que Adão não ia suportar essa carga, que Adão não ia deixar de ser curioso,
Ele sabia. E a Bíblia já avisa, antes do mundo ser formado, Deus já tinha preparado a salvação eterna. Mas por que ele fez isso? Por amor. Está escrito. E ele veio aqui por que causa? Por amor. Mas não amor como a gente conhece. O amor sentimento, o amor erótico, o amor interesse. O amor atitude. Atitude, ágape. Esse é o amor. Quando alguém faz qualquer coisa para outro, sem medir esforço, sem saber quem é, esse é o amor prática. Como a gente vê aí, tem gente que gosta de abençoar os outros, mas gosta de aparecer, quer receber recompensa. Deus não, Ele se deu, Ele se entregou, e a Bíblia diz que eu e você não tem nada para dar para Ele. Quando a pessoa está precisando de ajuda, é aquela que não tem nada para te dar. Mas tem gente que só gosta de dar coisas para alguém que vai dar alguma coisa lá na frente. E Deus deu uma coisa para mim e você que a gente não tinha condição. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, aí nós somos ainda pecadores e perdidos, sem nada, e até hoje o que eu posso dar para Deus? E você? Nada! Aí muita gente se engana. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho isso. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Daqui mais uns, até 100 anos, nenhum de vocês que estão aqui e nenhum de vocês que está na internet estará vivo. Os bens que vocês viveram aqui vai ser de outras pessoas. Aquilo que você gastou tanto tempo para comprar um carro, uma casa, vai ser de outras pessoas. Você estragou a vida inteira para deixar para outras pessoas. Para a geração que você nem tem ideia que vai conhecer. Se eu perguntar para você aqui na internet, perguntar para você aqui, quem foi o pai do seu bisavô? Você sabe quem foi? Quem foi a mãe? Você sabe quem foi? A gente nem lembra. 3, 4 gerações. A gente nem foto tem. Tem gente aqui que nem conhece o avô. O bisavô já está distante. E o tataravô? Pois é. Essa geração trabalhou, gastou sua vida e os seus bens ficaram para outras pessoas que nem conhecem ele, nem está na história. Mas a melhor coisa é passar por esse mundo e construir uma casa na rocha. É isso que a Bíblia diz. É construir a eternidade. Por isso que a conversão a Cristo é a única coisa de peso eterno. E é a única coisa que a humanidade despreza. A expressão bíblica, muitos chorarão amargamente. Quem está vivendo agora não tem noção do que é esse choro. Quem já está lá, já sente na pele, só que não pode voltar. Quem está aqui tem o privilégio, quando a Bíblia diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, é uma expressão que ninguém está dando valor. Essa palavra está dizendo todo dia. Existe no mundo inteiro muitos canais que somos nós, instrumentos, ferramentas de Deus para transmitir essa mensagem. Mas sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Noé. Acontece o que aconteceu com os profetas, com os apóstolos. Foram perseguidos e mortos, porque trouxe uma palavra de eternidade. Aquelas pessoas que perseguiram profetas, aqueles que morreram no dilúvio, estão chorando amargamente e não tem mais jeito, porque perderam a oportunidade de ouvir a palavra da vida, a única palavra que jorra para a vida eterna, e essa palavra é Jesus.
E está aqui. E nós não vamos deixar de viver ela, de pregar. E o Senhor é que vai filtrar o joio do trigo. A parábola da vinha é para dizer isso. Você está no mundo, você escolhe estar do lado do trigo ou do lado do joio. Segundo a Bíblia, o trigo será colhido em cesto e conduzido para o celeiro. O joio será colhido também, amarrado e jogado no fogo. O trigo são todas as pessoas sérias, sinceras, verdadeiras, que só Deus sabe, e você. Por isso que a condição de prestação de conta é pessoal, é individual. Imagina um pai ter que prestar conta para os seus filhos. Filhos rebeldes. Imagina filhos que prestar conta dos seus pais. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si. E ninguém vai morrer. É o que está escrito aqui. Quem quiser crer, amém. Quem não crê, não tem problema. Deus não muda o seu projeto por causa de alguém que pensa diferente. Às vezes a gente vê crentes querendo dar satisfação demais. Não, nós não estamos aqui para dar satisfação. Eu, como pastor, não estou aqui para dar satisfação. Eu estou aqui para replicar, passar essa palavra. Noé não ficou lá anos e anos, naquela arca, gritando, sendo zombado, chamando de doido, velho doido. Ele não estava ali para dar satisfação. Ele estava ali para transmitir uma mensagem. E essa mensagem era a vida de Deus. Ele não estava ali para bajular aquela multidão. O Senhor disse, faça uma arca, ele fez. Agora você vai dizer para essas pessoas que eu vou destruir o mundo em dilúvio, em água. Essa arca aí é para todos que quiserem entrar, vai viver. E como Deus é presciente, se você ler a Bíblia, não foi Moisés o arquiteto da arca, não. Noé foi o carpinteiro, foi o mestre de obra. Se você ler a Bíblia, você vai ver Deus dizendo cada detalhe. Você vai fazer a largura, o tamanho, cada centímetro, exatamente. Deus foi o arquiteto. O projeto de salvação é dele, é do Espírito Santo, não é dele, não é de pastor nem de igreja nenhuma. Não adianta a gente querer mudar. Aí muitas vezes a pessoa quer entrar para a religião, ou quer para a igreja, aí fica questionando. E alguém que não conhece essa palavra fica dando satisfação. Não! O projeto de Deus já está pronto. Só cabe nós pegar aqui o projeto que Deus fez, toda a revelação, e dizer para as pessoas o que é que Deus está mandando dizer. E Deus não me manda dizer, eu estou sonhando, não. Eu tenho que estar aqui escrito. Por isso que a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas essa palavra, ela não vai passar, ela vai se cumprir. E nós estamos percebendo que ao longo do tempo a palavra de Deus vai sendo substituída por costumes, por ideologias, pregações que devem ser temáticas pela Bíblia, estão buscando outros temas. Os púlpitos, em vez de tratar da pregação da salvação do Evangelho, está tratando de temas, de ideologias. O púlpito, a igreja não foi chamada para tratar de assuntos ideológicos, foi chamada para tratar da salvação. Mateus 28, 19 a 20. Vocês vão pelo mundo, vão explicar para as pessoas tudo aquilo que eu já falei, ensinando cada uma. Aquelas que forem crendo, vocês vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é uma testemunha pública de que agora está comigo. E aqueles que rejeitarem, não tem problema, deixa lá. Eu não tenho que dar satisfação como pastor para ninguém. Eu pastoreio uma igreja terrena, pela misericórdia de Deus, mas a igreja não é minha, é dele. A palavra não tem que ser minha, é dele e é daqui. É por isso que hoje a gente lê a Bíblia e assim diz a Bíblia. Eu não posso chegar aqui e dizer, Deus me disse isso. Deus não me fala por aqui, Deus fala aqui.
E é por falta dessa palavra que as heresias estão entrando na mente das pessoas e as pessoas estão fechando a Bíblia. E aí, quando se vai falar de alguma coisa em relação a Deus, as pessoas inventam coisas que na Bíblia nunca está escrito, nunca foi escrito. As pessoas estão falando coisas que Deus não mandou falar. E como temos estudado aqui, o nosso tema é esse. A palavra de Deus, ela é uma fonte. E aqui eu me lembro do meu tempo de criança, onde eu sou sertanejo. Vivi anos da minha vida na Caatinga, onde água e Mato Verde era novidade, água doce muito mais novidade ainda. Para quem vive hoje, na minha época de criança, na cidade em que eu morava, cada família tinha a média de 5, 6, 7 filhos. Na minha casa eram 6. A gente recebia 2 latas de água por dia. Era o que a gente recebia. Mas na cidade eram feitas cacimbas. Mas essas cacimbas, elas tinham água, mas eram água amargas. Águas saloba. Não serviam para beber. A gente tomava banho porque a água doce era só para beber e comer. Mas o que eu quero falar da cacimba? A cacimba, ela nunca secou, até hoje está lá. Ela sempre produziu água. E aquela água sustentou durante muitos anos muita gente. Estou vivo aqui. A Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus é fonte. Se aquela cacimba, uma simples cacimba, nunca secou, imagina Jesus. Imagina a palavra dele. Isso aqui nunca seca. É por isso que você passa 50, 100, 200 anos ouvindo a Bíblia e ela nunca fica velha. E a sua mensagem, por mais que você pregue a mesma mensagem, a gente pode pegar um salmo aqui e pregar durante 10 anos. Cada vez que a gente prega, Deus dá uma mensagem diferente. Por isso que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela sabe discernir pensamentos. Isso mesmo, quando a gente prega a palavra de Deus, no momento que eu estou pregando aqui, ela está penetrando em vocês aí, ela está discernindo o pensamento, e o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar com essa palavra na mente de vocês. Por isso é importante a igreja de Cristo estar, a palavra é alicerçada. Se você for nas cidades mais antigas, você vai ver construções absurdas, que até hoje, depois de milhares de anos, estão de pé. Por que essas construções estão de pé? Porque elas foram bem alicerçadas. E a palavra de Deus usa essa palavra, que nós precisamos estar alicerçado, não em qualquer movimento, mas alicerçado nos ensinamentos dessa palavra. Ela manda que a gente discerne as coisas para saber se o que a gente ouve é palavra de Deus ou são heresias. Heresias são sucos sem gosto, são coisas falsas. E quando você conhece essa verdade, você não é enganado, porque essa verdade aqui, além de ser fonte de vida, essa verdade aqui, ela é fonte de sabedoria. Existem crentes e crentes, existem pastores e pastores, existe igreja e igreja, existe sim.
Mas existem crentes que bebem nessa fonte, vivem dessa fonte e têm sabedoria. É esse aí que a Bíblia diz que vai perseverar até o fim. Porque eu sei que eu e você conhecem muitos que começaram na fé e hoje não estão mais na fé. Muitos congregavam e não congregam mais. Inventam tantas desculpas para dizer por que não está na igreja. Hoje mesmo encontrei com uma pessoa, puxaram uma conversa e ela entrou no meio. E ela disse que já passou por todas as religiões. Aí contou lá, inclusive evangélico, mostrou carteirinha de tudo. Hoje o cara é envolvido com ocultismo, todo atrapalhado. João 8:32. Conhecereis a verdade. Jesus falou dele. Essa verdade vai te libertar. Quando você ouvir alguma pessoa dizer que já frequentou a igreja, que já foi crente e que não sei o quê, e que você vê essa pessoa na miséria espiritual, essa pessoa nunca conheceu a verdade. Essa pessoa frequentou centros religiosos. Essa pessoa se infiltrou como joio dentro de uma igreja evangélica. E a própria Bíblia diz que o ímpio, o joio, não subsistirá numa igreja séria, numa igreja que busca a Deus, numa igreja que ora, numa igreja que conhece a palavra. O ímpio vai estar ali, mas ele um dia vai cair fora. Porque ele não é nascido de Deus. O Evangelho é para libertar as pessoas. A pregação da palavra tem que ser seca, direta, porque só ela liberta. Eu não devo enfeitar a pregação da palavra. A pregação da palavra é aquela que diz assim, arrependei-vos. Arrependimento, a palavra, é uma palavra que vem para o nosso vocabulário. E aqui é, mude de caminho, mude de comportamento. A Bíblia diz, você é ladrão, deixe de ser ladrão, vai trabalhar honestamente e vai viver que eu vou te abençoar. Você é adúltero, deixa de adulterar, vai viver com sua esposa, com seu marido, um casamento abençoado, porque aquele que macula o seu leito é um escravo, vive nas trevas. Sabe quantos crentes que estão dentro de igrejas que são adúlteros? E ainda acham que estão corretos, ainda zomba da pregação do pastor, ainda zomba dos irmãos que querem viver em santidade. Esses irmãos estão maculando o seu leito. Adultério é pecado, é abominável ao Senhor. Mas a você que é jovem, que é solteiro, que é viúvo, que é largado, sei lá, esse vive só. A Bíblia fala de prostituição. Está na igreja muitas vezes, mas é promíscuo, é lascívio. A Bíblia diz que a minha mente é de Cristo, meu corpo é templo de Deus. Como que minha mente é de Cristo, meu corpo é de Deus, se eu vivo prostituindo, se eu vivo com promiscuidade, se eu vivo no meio sujo, onde a Bíblia diz que eu devo ser luz e devo ser limpo, santificados? Essa palavra me diz isso. Todos irão ouvir, todos estão ouvindo. Ouvir é uma coisa e praticar é outra. E a Bíblia não só fala para você ouvir, mas como você praticar. Tiago 22. Aquele que ouve minha palavra, aquele que senta numa igreja como essa, aquele que canta os meus hinos, aquele que prega, que lê a Bíblia e não vive o que está aqui, engana a si mesmo. Não engana a igreja, nem pastor, nem a Deus, engana a si mesmo. E se não se arrepender e partir dessa vida nessa condição, vai se ver com aquele que diz assim: horrenda coisa é cair nas minhas mãos. Porque eu fui para você o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, mas você foi cair na mão
do Deus que não é mais nada disso, mas é o Deus do juízo. E lá ele vai julgar. E o julgamento dele é duro, é correto, é fiel. Às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer assim, mas pastor, você tem que cuidar mais da sua igreja, correr atrás dos crentes. Correr atrás de crente, coisa nenhuma. O pastor trabalha com o púlpito, com a palavra. E cada um é responsável pelos seus atos. Cada pessoa que frequenta uma igreja, segundo a Bíblia, é responsável pelos seus atos. Cada um colhe aquilo que planta. A nós pastores, a Bíblia diz, cuide bem de você, pastor. Cuide bem da sua vida espiritual. Seja exemplo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Doutrina. Não negocie. Faça seu trabalho. E deixe que eu trato cada ovelha dessa. Porque essas ovelhas não são suas. São minhas, diz o Senhor. E eu sei muito bem disso. Por isso não adianta alguém querer me bajular, como tem bajulado muitos pastores, e na verdade não são pastores, são mercenários. Quando você bajula, você está negociando, você está propinando, e quando você cede a propina e não vai ter a palavra, você paga caro. Eu sei, a doutrina, ela é bela, ela é linda, ela traz paz, ela traz esperança e ela mostra para a gente o caminho sobre modo excelente. E é essa verdade que temos que pregar. Por isso, é importante que você, como crente, esteja alicerçado aqui. Leia. Tem dúvida? A Bíblia diz que Deus deixou pastores, doutores e mestres na igreja. Isso mesmo. A era da igreja agora não é mais profetas, nada disso. É pastores, doutores e mestres para ensinar a palavra. Assim como Deus levantou profetas, levantou apóstolos, hoje levanta homens que explicam essa palavra. A igreja tem que ser... Deus levanta essas pessoas conosco. Deus não permite que a igreja dele falte nenhum desses. E aí você vai estar alicerçado. E se você for sincero, não importa se você seja até analfabeto, você vai compreender claramente o que Deus quer para você. Porque Deus deseja imensamente que cada crente que faz parte da sua igreja, assim como se alimenta todos os dias de comida física, quando a gente alimenta de comida física, os alimentos, as proteínas, vitaminas são espalhadas pelo corpo. É por isso que você tem uma aparência bonita, uma pele bonita, um cabelo bonito. Tudo isso consequência de alimentação que o próprio Deus produz todo dia para nós. E Ele está colocando aí que a palavra de Deus é alimento que faz um crente verdadeiro ser bonito, ser transparente, ser forte. Isso mesmo. A gente só vence o mundo, o sistema, quando a gente conhece a palavra e vive na palavra. E 1 João 5,18: aquele que verdadeiramente é nascido de Deus e vive com sinceridade, o diabo não toca. Quanto crente da igreja anda com medo do diabo? O ditado popular diz assim: quem não deve, não teme. Tem muito crente dentro da igreja que tem medo de Satanás porque está devendo, tem pecados ocultos, vive na malandragem. Mas a Bíblia diz que a nossa vida tem que ser transparente diante de Deus. Eu já não aprendo isso, eu aprendo aqui. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia como alimento, ela é distribuída na minha alma. E a minha alma se alegra dentro de mim. Essa palavra, como a gente já viu aqui em Provérbios 22, Salmos 90, ela traz sabedoria para todos os setores da nossa vida. Isso mesmo, o verdadeiro crente tem sabedoria no casamento, na vida pessoal, na vida profissional.
qualquer segmento dessa vida, a palavra de Deus, ela dá sabedoria àqueles que são sinceros. E sinceros. Tem muita gente que quer ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós somos pecadores. Só que pecadores lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Pecadores que não vivem mais na prática. Isso mesmo. Tem alguém que vive na prática. Hoje nós não vivemos mais na prática. Nós vivemos ainda no corpo de pecado, mas agora iluminado pela palavra, com o Espírito Santo e com a mente de Cristo. E as decisões agora, a gente toma decisão agora segundo esse livro. Porque segundo esse livro, eu tenho sabedoria em toda a área da minha vida. E quando eu tenho dificuldade, eu vou para a Bíblia. Tiago 5. O Senhor dá sabedoria a todos que pedem com sinceridade, e Ele não rejeita, não nega, Ele dá sabedoria para você. Tem muita gente tola dentro de igreja, tem muita gente que não é inteligente. Não é porque Deus não quer, é porque ainda quer viver segundo os seus padrões, não quer viver segundo o padrão de Deus. Essa palavra também diz em Salmo 65, 7, Marcos 6, 51 e Lucas 8, 24 e 25, né? Que Deus acalma a tempestade como acalmou a tempestade lá daquele mar. Percebe que as palavras que a Bíblia coloca, elas são metáfora para que a gente entenda. Se ele acalmou uma tempestade em que todos os discípulos estavam com medo de morrer, e ali não eram pessoas comuns, imagina. Eu paro para pensar e digo assim, poxa, esses caras todo dia iam para alto mar. Esses caras durante a vida inteira devem ter tido tempestades sozinhos, nunca reclamou. Esse é o tipo de crente que vive no mundo, tomando cachaça, prostituindo, bebendo, e nunca reclamou do mundo. Agora, vem para a igreja, qualquer coisinha, reclama. Se alguém olha, reclama. Se alguém fala, reclama. O sujeito viveu da vida desgraçada do mundo, tomando porrada, e diz que não reclama. Mas na igreja, não quero mais para a igreja. Aí é tudo mimimi. Aqueles discípulos, com certeza, eles enfrentaram muitas vezes. Mas no dia que estava com Jesus, uma tempestadezinha ali, nem no mar não era no lago da Galileia. Socorro, socorro, socorro. Peraí, Pedro, João, vocês são pescadores profissionais, vocês vão para alto mar. O problema é que nós vivemos na vida, né? Quando a gente vem perto de Deus, a gente não quer confiar nele. A gente quer confiar nas nossas forças. Então, alguém tem que estar culpado. Eu não sou culpado, o culpado é ele. Então, ele, até hoje, como diz aí o texto, ele acalma a tempestade da nossa vida. Olha que todos nós aqui, e você que está na internet aí, pelo menos uma vez na vida você passou por um aperto. Seja ele financeiro, seja adverso com doença, seja... Todo ser humano, quem nasceu nesse mundo, quem não passou ainda, vai passar. Eu não estou falando coisinha não, estou falando da adversidade mesmo. Problema sério. E quem não passou, se prepare. E quando você estiver nessa tempestade, você vai lembrar dele. E onde é que está ele? Engraçado que ele estava ali dentro do barco dormindo. E hoje onde está ele? Tem crente que fica correndo buscar Jesus longe. Desespera dentro de casa, quer buscar Jesus no céu, Jesus no céu, Jesus no céu. Jesus está dentro de você. E você não percebeu ainda. A gente vê nas igrejas isso. Irmãos, não sabeis vós que você agora é morada de Deus? Você precisa acordar para isso.
Você tem que ter essa consciência. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus e você tem consciência, Ele mora dentro de você. Não fique pensando em situações em que Deus está longe. Deus está aqui dentro. Quando eu oro todos os dias, eu converso com Ele como se Ele estivesse fisicamente do meu lado, porque Ele está aqui dentro. Esquece de ficar buscando Deus, imaginando Deus lá distante, entre as nuvens mais distantes. Deus está em você, você é o templo dele, onde você vai, você anda, ele está dentro. E quando você orar agora, lembre que o Espírito dele aqui, ó, te ajuda. Sinta isso. A gente precisa crer, isso é questão de crer no que está escrito. O problema é que muita gente não tem consciência que é salvo, tem dúvida da sua salvação. E a salvação é algo concreto que a Bíblia diz que eu consegui através do crer na Bíblia. Ela não depende de mim. A Bíblia diz que a salvação é dom de Deus, é algo que vem de Deus, é um presente imerecido pela fé. A Bíblia diz bem claro: se eu crer no Filho de Deus, se eu crer que Deus ressuscitou dos mortos, se eu crer nessa palavra, ainda diz mais: bem-aventurado é você que nunca viu, nunca tocou, e você crê só no que a Bíblia diz, e você vive o que a palavra de Deus está dizendo. E a prova que eu tenho que eu amo a Jesus, que Ele mora dentro de mim, é que Ele mesmo diz assim, ó: você será meu amigo se você fizer o que eu mando. Meu amigo é aquele que guarda a minha palavra. Você não precisa dar satisfação para ninguém, demonstrar para ninguém, você tem que demonstrar para Ele. E o que é guardar a palavra? É viver o que está ali, que Deus agrada ou não. E sempre perguntar: isso que eu vou falar, isso que eu vou pensar, isso que eu vou fazer, está de acordo com a Bíblia? Se você conhece a Bíblia, você vai perceber que sim ou não. Se for não, você não faz. Se for sim, você faz. É isso que é viver em espírito. É isso que é agradar a Deus. Não é uma pessoa que vive atabalhoada, né, gritando, pulando, rasgando os cabelos. Não. Você vive a sua vida e diz: poxa, eu tenho que falar isso aqui? Vou glorificar a Deus? Não, não falo. Porque a Bíblia é minha única regra de fé e prática. A Bíblia é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A Bíblia é a água que eu preciso, é o pão que eu preciso. Ela me dá sabedoria, ela me ajuda a tomar as minhas decisões, e as minhas decisões têm que estar de acordo com ela. Aí você vai lá para o Calvário, né, para o Gólgota, e vê Jesus conversando com o Pai, naquela situação de vai para a cruz, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Você vai para a cruz. Jesus não queria ir naquele momento, era muito difícil, mas ele disse: eu vou, porque é a tua vontade que tem que ser cumprida, não a minha. Sabe quantas vezes a gente deixa de obedecer a Bíblia para fazer o que é errado? Quantas vezes a gente prostitui, a gente bebe, a gente fuma, a gente faz coisa errada? A Bíblia está dizendo que não deve, e você acha que faz. Só que você planta, você vai colher. Ela diz assim em Tessalonicenses: amados irmãos, não erreis, não erreis, não erreis. Deus não se deixa zombar. Você sabe que você está fazendo uma coisa que está desacordando com a Bíblia, e você está insistindo. Pior ainda, era melhor que você não tivesse entendimento, mas você tem. E o peso vai ser terrível. E ninguém pode te socorrer. O próprio Deus diz assim: horrenda coisa alguém cai na mão de Deus vivo. E quem é que vai defender? Ninguém. Então essa palavra aqui, ela é uma rocha para aqueles que querem estar seguros. Ela é um esconderijo. Ela é alimento. Ela é água. Ela é luz. Ela é direção, ela é tudo.
Por que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia? Por que as pessoas, quando lê a Bíblia, cansam, dormem? Muitos fatores acontecem com uma pessoa quando ela presta a ler a Bíblia. Alguma coisa vai acontecer. Preguiça, cansaço. Eu estou falando de uma coisa que é normal em todo mundo sente isso. Começa a ler uma Bíblia, já não quer, já fecha. Não busca, sabe, como busca uma joia, né? Como busca um ouro. A gente tem que ler a Bíblia minuciosamente, palavra por palavra. Aí você vai ver palavras como essa aqui. A Bíblia diz assim: constrói tua casa sobre rocha, não sobre a pedra. Está falando ali, não é de rocha física. Ela está falando de areia. Ela está falando de ensinamentos heréticos. Construir a nossa fé em ensinamentos de mercenários. Estar congregando com interesses que não seja o de conhecer a Deus cada dia e viver a palavra dele. Você está sendo crente, muitas vezes, entre aspas, construindo uma casa na areia. É tanto que quando passa por adversidade, o que a Bíblia diz quando vem a água? Leva o castelo de areia. Quantas pessoas não estão mais congregando, não quer congregar hoje mais? Porque um dia eles pensavam que estava construindo a casa na rocha que era Jesus. Não. Estava construindo em ideologias, em pensamentos humanos, não tinha segurança. É tanto que hoje não estão mais na fé. É que a Bíblia diz: construir sua casa sobre areia. E areia veio, água veio e levou. Mas você vai ver crentes que você vai falar assim: puxa, você ainda está no Evangelho? Estou. Passa 10, 20, 30, 40 anos. Está ali, ó. Esse construiu a casa na pedra. A Bíblia diz que veio enxurrada, veio tempestade, veio tudo, mas aquela casa não caiu. Porque você foi alicerçada, não na areia, mas alicerçado na palavra. Onde a Bíblia diz: olha, vai acontecer muitas adversidades em sua vida, mas nunca se afaste da palavra nem de Deus, porque você vai estar seguro. É como eu disse, outros de nós aqui já perdeu familiares, pai, mãe, filho, né? Outros já passaram por enfermidades terríveis, outros estão passando. Mas quando a gente tem a fé na palavra em Deus, a gente passa qualquer coisa e diz: não, faça igual Paulo, eu estou vivendo, eu estou com Cristo, e se eu morrer eu vou para Cristo. Sabe quantos irmãos nossos, agora no sul, estou falando de pessoas que agora Deus vai provar a sua fé, perderam tudo. Quero ver agora. Vão ter que voltar para Jó, aprender com Jó. Perdeu tudo. Teve gente que só saiu com a roupa do corpo, perdeu casa, perdeu família, perdeu empresa, perdeu tudo. Ou seja, não tem nada. E agora? A pergunta é: cadê Deus? Onde está Deus? Quem é esse Deus? Deus continua o mesmo. Por isso que o Deus, que o Salmo 65:7, Marcos 6:51, Lucas 8:24 e 25 diz que é o Deus que acalma as tempestades. E tem tempestade na nossa vida que nos joga no chão, que nos leva, sabe? E você vai se achar depois de não sei quantos dias jogado na praia. E você vai se levantar, balançar sua roupa e dizer assim: glória a Ele. É fácil não. Seguir a Cristo nunca foi fácil. Não pensa que é fácil. Como é fácil? Tem gente que vive uma religião enganosa. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver assim, ó: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vou te aliviar. O meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Primeira coisa, sem mim vocês não vão a lugar nenhum. Agora, para me seguir, tem que negar a você mesmo. Com esse negar aí, você tem que abandonar todos os seus maus costumes e pecados para mim. 1 João 7 a 10. Tem que confessar. Confessar aí é abandonar. Vamos lá. Aquele que me seguir vai carregar sua própria cruz. Aquele que me seguir vai ser perseguido por causa do meu nome. Vai ser odiado. Quem disse foi ele. Está aqui escrito. Vocês serão levados às cadeias, às prisões, aos tribunais. E muitos de vocês serão mortos por minha causa. O meu caminho é estreito, apertado, espinhoso, difícil de seguir. Mas no fim dele, você vai ter uma vida que a mente humana não consegue mensurar. No mundo vocês vão ter aflições. Jesus, o Deus eterno, é quem diz isso. Mas deve ter bom ânimo em meio às tribulações, em meio às perdas, em meio às adversidades, em meio às tempestades, porque eu já venci o mundo. Eu estarei com você na adversidade. Não tenho dúvida nenhuma que Deus, o Deus eterno, está ali, naquele lugar agora, não só no Rio Grande do Sul, então, está sempre com aqueles que confiam nele. Não tenho dúvida. Deus sabe. Deus já sabia, claro que as consequências que a gente vê no mundo hoje é porque, por causa do pecado do homem, o homem mexeu em coisas que não era para mexer. Não acuse Deus de uma casa que cai de uma montanha, porque você sabe que a estrutura dali não foi para fazer uma casa. Você desmatou um espaço, você construiu um lugar que não era para construir. E depois que é culpado, você está enganado. Você mexe no sistema. E aí a chuva cai demais. Aí vem os chamados laninhos. E Deus que é o culpado. A Bíblia diz que nós, seres humanos, a gente reclama, mas reclama do nosso pecado. Só que a gente não reconhece isso. Mas Deus permite que você construa sua casa sobre areia, para que você passe por adversidade e você olhe para o céu. E se você clamar por Ele, aquele que clamar pelo Senhor será salvo, em qualquer situação. A gente olha para a mídia, vê ímpios até crente, com um olhar totalmente equivocado em tragédias. Esse deve ser um olhar agora diferenciado. Orar para que aquelas pessoas, elas orem para Deus e clamem ao único que pode responder. E nós devemos orar para que Deus cuide, salve, mas salve principalmente a mente, abra a mente dele, para que eles possam ir para o Salmo 121, dizer assim: olhem para os montes, de onde me virá o socorro? Esse é o momento de dizer: o meu socorro não vem de governantes, não vem de homens, mas vem de Deus. E Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos salvar, para cuidar de nós. Como Deus está usando agora barcos, jet ski, caminhões, bombeiros, policiais, tudo isso Deus está usando. Mas alguém pode dizer assim: mas eles não são crentes. Eu não estou falando de crente, eu estou falando que Deus usa até Satanás para cumprir os seus propósitos, porque o diabo foi feito por ele. Salmo 24:1 é isso: de Deus é a terra
o mundo, o universo, tudo que existe, tudo tem dentro dele. No mundo jaz o maligno, Satanás está aqui com seus demônios. Foi criado por Deus, errou, falhou, o problema é dele, está perdido, mas são criaturas de Deus. Deus manda, por isso que Deus é o único chamado de soberano. E nós aprendemos aonde? Aqui. Aqui é uma fonte, ó, nunca seca. E essa fonte, ela me dá sabedoria para que a minha mente e os meus olhos se abram. Quando eu leio a Bíblia com o meu coração quebrantado, Deus me faz enxergar a sua verdade. Mas alguém que lê a Bíblia com o coração fechado ou enganoso, Deus bloqueia. Salmo 18 diz assim: enquanto você guardar pecados ocultos no teu coração, Deus não te ouvirá. Tem muita gente que lê Bíblia, está dentro de igreja, ora, mas tem pecados ocultos, e os pecados são a causa, segundo Isaías 59:2. O que nos separa de Deus é o nosso pecado. Examine cada um a si mesmo. Essa Bíblia aqui, ó, é um checklist para você se examinar, para ver o que você precisa mudar. E a Bíblia diz: mentiroso, deixa a mentira. Adúltero, deixa o adultério. Ladrão, deixa o roubo. Idólatra, deixa. Aqui tem palavra para todo mundo. Basta você ler e você descobrir qual é a pedra que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. E você sabe. E às vezes você sabe e não quer tirar. E você vai ficar bloqueado. Essa palavra aqui diz que Deus não somente é Criador. A Bíblia aqui diz que Deus é Pai. João 1, Marcos 10:13, Mateus 6. Eu aprendi aqui chamar Abba, Pai, Paizinho. Todos têm o direito de se tornar filho de Deus. Qual é a condicional? João 12: crer em Cristo como Senhor e Salvador. Não só se tornar filho, mas se tornar herdeiro e co-herdeiro dos céus. Onde é que eu aprendo isso? Nessa fonte de vida e sabedoria. É nela que eu me apego. E aí o salmista vai dizer no Salmo 1: é nela que eu me apego de dia e de noite, o tempo inteiro. Porque essa palavra, ela está aqui, ela está aqui. Ela não só é papel. Quando ela é praticada, ela se torna um dínamo na nossa vida. E aí nós temos, ela me diz que Deus realmente é meu Pai. Ah, mas se eu não acredito, isso é coisa de... Eu não preciso do seu clique, eu não preciso da sua aprovação para que eu entenda que Deus é meu Pai. E ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso do crente verdadeiro. Por isso, tem muita gente que precisa entender, você precisa entender que não é só o fato de você estar frequentando uma instituição. Você tem que estar ligado à igreja de Cristo, que são pessoas. E essa igreja, ela tem suas identidades denominacionais. Mas nós temos que ser igreja. Essa Bíblia também fala do propósito da igreja de Cristo no mundo. Você já perguntou por que eu estou na igreja? Qual é o meu papel? Qual é o papel da igreja? Lucas 19:10 diz assim: a missão do Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus, ele veio especialmente a esse mundo para salvar e buscar o perdido. Isso mesmo. Jesus, ele veio definido. A gente vai lá para o Velho Testamento e vê Gênesis 3,15, vai dizer assim: olha, da semente da mulher vai passar alguém. Não é um alguém qualquer, não é um ser humano qualquer, mas é o próprio Deus que vai se fazer criança dentro de um ventre, nascer de uma mulher e se fazer carne, fazer homem, fazer pecado por nossa causa. Gênesis 3,15. E esse Deus que tinha que entrar no mundo através de uma mulher, ele se incorporou
na pessoa de Jesus Cristo para salvar você e a mim. Ele sabia o que ele vinha fazer. E hoje tem muita gente assim, tem tanta igreja, o que a igreja faz? Tem muita coisa que a igreja está fazendo que não é para ela fazer. Porque a verdadeira missão da igreja é anunciar o Evangelho a todas as pessoas, para que ninguém fique sem saber que existe um céu, que existe um inferno. Conscientizar as pessoas. A partir daí, utilizar essa fé e também abençoar humanamente pessoas. Mas o foco principal é a pregação do Evangelho. Pedro traz uma expressão assim, quando ele vai pelas ruas, que pobres, aleijados, cegos, já existia muito. Como hoje, mendigos, pedintes, já existia, sempre vai existir. Jesus disse que sempre vai existir. Só que Pedro e João eram discípulos de Jesus. Eles não carregavam nem roupa, comida, nada. Saía de 2 em 2, sem nada. As pessoas que abençoavam. E ele passando pela rua, tinha um pedinte. Certa vez ele passa em frente a uma igreja e tem lá alguém pedindo para ele dinheiro. Ele disse, eu tenho uma coisa mais importante para dar para você. Essa expressão para a gente entender o que Jesus já dizia quando ele pregava. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Temos visto muita gente querendo converter as pessoas simplesmente com comida, não vai. Com projetos sociais, não vai. Essas coisas pode que ter por acessório, mas essas coisas, elas não vai levar o Evangelho às pessoas. Pedro diz, não tenho prata nem ouro. Eu não tenho dinheiro para dar para você. Mas uma coisa eu tenho para você. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E hoje, eu tenho uma coisa boa para dar para você. Nós temos aquilo que o mundo precisa e não tem. Nós temos Jesus, o Evangelho, o poder de Deus. E quando o Evangelho entra numa pessoa, ela é transformada. Duvido que ela continue sendo mendiga. Duvido que uma pessoa que se converta lá no prostíbulo, se ela continuar no prostíbulo. É impossível, segundo a Bíblia, alguém que conheceu Jesus de verdade, a palavra, continuar na mesma vida de sempre. Ele não só transforma, mas tira desse caminho. Ele dá condição. E aí vem as promessas. A partir de agora, eu vou suprir tuas necessidades. Esse livro aqui me diz. Aí você vai ler Mateus capítulo 6. Que necessidade é que nós temos aqui na terra? Nós somos corpo humano. O corpo humano é preciso de mantimento. E para ter mantimento e para ter moradia, a gente precisa ter saúde e trabalho. O Senhor promove tudo isso para nós. Por isso a minha vida, a minha saúde, o meu emprego, o salário que eu ganho, a roupa que eu compro, a casa que eu moro, é tudo por causa da graça de Deus. E esse livro me fala isso. E a Ele é toda a minha honra, a minha glória, meu louvor, minha gratidão. Porque quem seria eu sem Jesus? Quem seria o pior ímpio sem Jesus? Não permitisse que ele respirasse. Sabe quantas pessoas arrogantes nesse momento agora estão batendo no peito dizendo eu sou a pessoa, sou o cara? E não sabendo ela que ela está ali respirando porque Deus deu para ele. Se Deus permitir que um infarto bata na casa dessa pessoa, morre. E quando vem o infarto, a gente dorme sem ver, nem ver. Quando a gente olha assim, está na UTI, se salvar, né? Porque de 10, 9 vai e 1 fica. Os arrogantes, eu sou.
Para pensar. O sol que te ilumina, que te aquece, é Ele que dá. E Deus dá para o bom e para o ruim. Essa palavra aqui diz. Porque o amor de Deus não se resume só a pessoas que acham boas. Porque não tem ninguém bom. Nenhum de nós é bom. Bom é Deus. E o amor dele é derramado a todos. Não existe pessoas boazinhas, onde Deus é... Não. Deus não me ama mais do que ama alguém que está lá perdido. Não, o amor dele é igual. Eu dou graças a Ele porque eu já saí desse caminho de trevas. Hoje eu conheço. E tenho que orar para aquele que está lá vir também. Essa palavra me ensina que eu devo amar, olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Mas aqueles que vêm a Ele, Ele supre necessidade. Aquele que vem a Ele, essa Bíblia diz, ó, eu vou estar com você todos os dias. E essa expressão, ainda que tu passe pelo fogo, é de grandes problemas, eu vou estar contigo. Ainda que passe pelas águas, não é água física não. E mesmo que seja água física, como está acontecendo agora. Ele está falando que vai estar comigo em qualquer situação. Só que ele também fala, não se esqueça de confiar em mim. O problema é que a Bíblia diz que nós somos como às vezes as ondas do mar. A vida inteira ali. E a Bíblia chama a gente de homens e mulheres que não têm fé. Confiança. Eu não disse para vocês que ia estar com vocês, por que você não confia em mim? A gente precisa alimentar a nossa fé. E como alimenta a fé? É lendo a palavra. Ouvindo a palavra, estudando a palavra. É isso mesmo. Você não vai ficar fanático, não é fanatismo, não. Aí as pessoas acham que é falar, não. Como é que eu encho a minha pança e deixo ela bem satisfeita? Comida, socando comida aqui dentro. Como é que a minha fé vai aumentar? A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17 que a fé é alimentada pela pregação da palavra. Por que os nossos cultos ultimamente em todo o mundo a gente vê mais zoada e menos pregação? Porque a igreja está perdendo rumo. Os pastores precisam tomar direção e dizer, na igreja a palavra ela é fundamento, a palavra ela tem que ter 90% da vida da igreja. 10% é as outras coisas. É a música, é ministério. Não, tem coisa que 10%, 5% é a Bíblia. E ainda tem pregador cara de pau que chega assim, olha, eu vou fazer um lanchinho para vocês aqui, né? O culto foi uma bênção, teve 2 horas de pula-pula, mas eu vou aqui trazer 5 minutos da palavrinha de Deus. Ainda tem a cara de pau de dizer isso. Onde a Bíblia deve estar tomando parte de 90% da nossa vida. 10% da igreja é outra coisa. Não. Aí nós ouvimos a deslouvorzão, ouvimos os congressos, né? Tem gente que não gosta de ir para a igreja, mas para congresso vai. Nem dizima a sua igreja que está às vezes precisando, mas o dinheiro do congresso tem. E essas pessoas nunca crescem. Porque estão se alimentando de forma errada. Não é assim quando a gente vai para os nutricionistas da vida, né? Você está alimentando como? Esses alimentos de feijoadas, de bocotó, de barrabá. Então você está se alimentando mal. A comida é boa? É, mas é mal. Por isso que você está assim. Aí te dá aquele caderninho ali, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Às vezes a gente se alimenta de heresias, de zoada, de movimento, de emoções, esquece da palavra. A vida cristã só é vida cristã de fato quando essas doutrinas são aplicadas no cotidiano. Romanos 12, 2, Efésios 4, 3 e Tiago 22. Sabe por que você cresceu, está bonito assim? Porque um dia você nasceu parecendo com a cara parecendo um joelho feio. Ainda tem gente que tem a cara de poxa assim, que menino lindo, que menino, tá
maracujá, feizinho, né? Hoje você está bonito por quê? Porque você foi alimentado a vida. Hoje você cresceu, você está mais, né? Tem crente que anda raquítico, não come a palavra, entendeu? É a mesma coisa. Olha a diferença de um país africano que não tem comida constante. A gente olha e fica poxa vida. As pessoas comem uma vez quando acham. Aqui as nossas crianças comem de manhã, comem de tarde, de noite, de madrugada, toda hora vai para shopping, vai. Se isso tudo for transformado na vida espiritual com isso aqui, ó, a gente teria uma igreja fervorosa, bonita, sabe? Cheia de vida espiritualmente. A vida cristã, sem a prática das doutrinas, e outra, doutrina, são os ensinamentos da Bíblia. Não confunda doutrina com liturgia ou com costume. Alguém diz, a minha igreja, a doutrina lá é cabelo comprido. Isso é costume, você pode. É pecado cabelo comprido? Não. É pecado mulher careca? Também não. Mas o cabelo foi feito para arrumar a cabeça. Se você gosta de ficar careca, não é pecado. Então se alguém dizer, pastor, eu posso rapar meu cabelo careca e vir para a igreja? Pode, irmão. Agora, se você ficar com você, como é que vai ficar? O problema é seu. Né? Então isso é costume. A mulher não pode vestir calça por isso o quê? E qual é a roupa de mulher? Qual é a roupa de homem? Hoje não temos. Não vamos pegar o nosso costume aqui com o costume de algum lugar diferente, né? Lá do Oriente. Aqui um homem veste a camiseta, a mulher veste a camiseta. Aqui um homem veste calça jeans, a mulher também veste calça jeans. O que a Bíblia fala é que tudo que a gente fizer devemos fazer com decência e ordem. É pecado usar calça? Não. Mas vai ver que tipo de calça você vai vestir. Aí vai se tornar pecado, não é a calça em si. É a maneira que você vai utilizar dela para expressar a sua lascívia. Fazer as pessoas desejar você, provocar-te. O crente não deve usar o seu corpo para provocar a sexualidade, porque isso a Bíblia fala. Mas tem crente que é assim. E você está falando com ele, irmão, seja equilibrado. Você está dando testemunho? Não. A mulher de Deus, a Bíblia vai dizer que a beleza dela não está no corpo físico. E muito embora o corpo físico deve ser cuidado, sim, mas não deve ser explorado como um produto sensual. Mas a gente vê isso e acaba pecando, mesmo com os homens. Mas é proibido usar camiseta ou camisa apertada? Não, esse é problema. O negócio está no testemunho. Se você sentir bem, porque o Espírito de Deus é quem está em você. Aí você vai lendo a Bíblia. Eu duvido, se você conhece a palavra de Deus, se você não vai ser uma pessoa equilibrada. A Bíblia fala de tempero. O crente tem que ser temperado. O que é uma coisa temperada? Uma coisa na média, né? Mas tem crente que está com sal demais na comida. Não temperou, você estragou. Ou não bota. Isso aqui tudo ensina para a gente. Por isso que ela é fonte de sabedoria. Eu tenho conhecimento, você pode ter conhecimento. Estou falando de sabedoria, é outra coisa. E aí a gente vê que a vida cristã é baseada nisso. E a vida cristã é vivida através da fé e do arrependimento, não de remorso. Arrependimento é mudança. Você está frequentando a igreja? Quando eu falo igreja, não só o sistema denominacional, mas a igreja de Cristo. Você se vê todo dia buscando estar alinhando a sua vida com a palavra? Como é que você tem se comportado no seu falar, no seu vestir, no seu comportar? Sei lá, você vai pegar a tua dizer, meu Deus, eu quero planear a minha vida conforme a tua palavra. E aí você vai fazer um checklist. Aí você vai lá, vamos palavras. A Bíblia diz, não sai da vossa boca da palavra toda. Eu tenho conhecimento que crente, principalmente casal, manda o outro para aquele lugar aqui, para aquele lugar. E aí está na igreja, com a Bíblia na mão, dando para o Senhor.
É o jovem, é a mulher que na hora do nervoso solta aquelas coisas que nem o capeta gosta de ouvir, imagina. Aí está na igreja, está lendo a Bíblia, onde a Bíblia diz que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas as palavras que edificam e que glorificam a Deus. Pensamentos, a Bíblia diz que a nossa mente é de Cristo. Quanta gente tem a mente maligna, né? Mente sensual, sabe? A Bíblia fala com concupiscência dos olhos e da carne. Você já filtrou os seus olhos? Ou você insiste? Tem gente que insiste, né? Ó, os olhos, concupiscência dos olhos, desejos. Você tem que ser uma pessoa que esteja, eu estou de acordo com a palavra, faça esse checklist, né? E temos muito mais coisas a tirar dessa fonte, né? Na próxima lição, na próxima aula, no próximo culto, estamos aqui, quinta-feira, doutrina da palavra, ensinamento da palavra. Pegue essa palavra, guarde na sua mente, no seu coração, leia ela, anote e pergunte sempre para a Bíblia o que eu devo fazer para melhorar, Senhor. E Ele vai te dizer. Se você ler, você vai saber. Aí você vai dar nesse trilho. E quando você andar no trilho do Senhor, você vai ver que como alimento que você alimenta, distribui as vitaminas no corpo e você fica bonito, você vai começar a ter uma visão diferente, um pensar diferente, um falar diferente, um agir diferente. E alguém pode perguntar assim: de onde é que você tira tanta sabedoria? Como é que você tem esse comportamento? Por que você é assim? Aí a Bíblia também diz: responda a essas pessoas. E você vai responder, né? Porque quando você está malhado, ele pergunta assim: que academia você vai? Né? Quais os equipamentos que tem lá? Hoje a briga das academias, cada uma tem coisas mais sofisticadas, né? Moderna. Aí a pessoa fica empolgada. Na minha academia, tudo de moderno ela tem. Não deixa faltar nenhum aparelho. É por isso que eu sou, ó, malhado. E quanto você paga? Nada. Puxa, eu pago tão caro na minha academia ali, porque toda vez que eu for lá, diz que eu tenho que dar uma porcentagem grande para pagar a academia. A nossa academia, não. Na nossa academia, a gente sustenta para dar manutenção nos maquinários, nas coisas, mas a gente não paga. E tudo a gente encontra aqui. Se você for uma pessoa que deseja conhecer Deus e a palavra, Deus vai abrir os seus olhos, sua mente, de tal forma como você nunca viu. Por isso, se você está numa igreja faz tempo e você tem dificuldade de entender isso, se lance, se jogue nos braços dele, queira conhecer e mudar o seu comportamento. Comece a mudar para você ver. Como você vai sair daquela academia como leve, né? Mas cheio de vida, porque isso aqui é uma fonte inesgotável. E essa fonte aqui é eterna. Ela está comigo e com você aqui, e ela vai estar em pessoa conosco lá. E lá nós seremos igual a Ele. Aqui nós somos ainda frágeis pecadores, mas o privilégio de um dia estar lá, Ele disse: vocês vão ser semelhantes a mim. Que presente é esse? Onde é que eu aprendo isso? Na palavra de Deus, nessa fonte. E essa fonte aqui, ela é profunda. E tem muita gente que fica a vida inteira só na beiradinha ali. Não, caia nela, mergulhe, vai até o fundo. No dia que você for até o fundo, você vai ver que você passou anos na beira do lago e perdeu muita coisa que está lá embaixo. Cava bem fundo, vai bem fundo nesse rio aqui para você ver.
E tu nunca mais será aquele crente, né? Sem sal, sem luz, aquela pessoa sem confiança. Você vai ser outra pessoa. Então pare de dar satisfação a pessoas. Deixa a Bíblia influenciar você. Se você tem preconceito no evangelho de alguma coisa, da igreja, qualquer coisa, pare de ouvir pessoas, família, vizinho, colega, que sempre está lhe bodando, dizendo o que você deve ou não fazer. Não. O que me fala que eu devo ou não fazer é isso aqui, ó. E minha vida é pautada dos 13 aos 61. É nela que eu coloco a minha confiança. É nela que eu pergunto, o que eu devo fazer? Que decisão eu devo tomar? E quando tem uma decisão que a gente fica assim, poxa, qual é que para onde eu vou? A gente vai para o joelho e vai para aqui, ó. Tem uma decisão difícil. Eu não sei que cor pinto, se azul ou amarelo. Me ajuda aí. Exatamente. Ele vai te dar a certeza, porque a Bíblia diz que Deus não deixa ninguém confundido. Quem segue a Jesus não é confuso. Quando você vê dentro do Evangelho alguém todo enrolado, confuso, questionador demais, pode ter certeza que essa pessoa precisa abrir mão de muita coisa. Não abre. Os confusos, os questionadores, não abrem mão de certos preconceitos. Né? Pastor, eu gostaria muito de ser um crente assim, mas eu não estou acreditando muito nessa palavra aí. A gente não tem que estar negociando, não. Quem crê e quem não crê. A Bíblia foi dada para isso. E não é o que eu falo. Por isso que você não tem que falar. A Bíblia diz isso, eu creio nela. Mas se você crê também, ele. Mas aí é um problema seu. É um problema seu. Muitos creram, outros não. A Bíblia diz que Paulo chegava na sinagoga e falava e ficava ali e botava até fogo. E nessa sinagoga que tinha lá 300 pessoas, 2, 3, 4, 5 acreditavam e ia com ele. E o outro dizia, vocês estão loucos, acreditar nesse homem? Sempre vai ter alguém que vai confiar na Bíblia. Nem todos, porque nem todos querem. Mas que você seja a referência. Não importa se o outro não crê. Não importa se o amigo não crê. Eu creio. E um dia, segundo Malaquias, vai dizer, um dia, cada um que creu e cada um que desacreditou, uns vão saber que fez diferença crer. E outros vão saber que perdeu em não ter crido. Só que nesse dia será tarde demais. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira com essa palavra. E você pela internet, aos domingos, nós estamos aqui no culto às 19 horas, aqui com o culto de celebração e pregação da palavra. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigado pela certeza da nossa fé em Ti. É muito clara. E essa fé nos traz paz, nos traz tranquilidade ao coração. Sabemos que o mundo está chegando ao seu funil. E o Senhor já profetizou que nem todos estarão com o Senhor na eternidade. Que nos últimos dias as pessoas não queriam mais ouvir, não vão ouvir mais a palavra. Senhor, já estamos vendo isso. Há muita gente desistindo e há muita gente dificultando em chegar à Tua palavra. Quando pregamos a Tua palavra, Senhor, as pessoas questionam. Sabe questionar? Elas não acreditam. Mas obrigado porque o Senhor me deu a fé como dom e eu acredito. Eu tenho orado ao Senhor e continuo orando por aqueles que têm dificuldade. Tem misericórdia, Senhor. Não permita que Satanás continue cegando o entendimento dessas pessoas. Que a Tua palavra diz que Satanás tem cegado o entendimento do ímpio para que ele não conheça a verdade. Mas o Senhor veio e trouxe a igreja para pregar a verdade. E a verdade vai libertar essas pessoas. Não permita que nós paremos de testemunhar do Senhor. Paremos de identificar como crente. E não nos deixamos levar por aqueles que zombam de nós, aqueles que criticam de nós, aqueles que lutam para que a gente abandone a fé. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante os meus adversários, unges a minha óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E um dia nós vamos para o céu. Todo mundo vai para lá, se crê em Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um beijo no coração.